Salve, salve, povo circulante, Rádio Vusão no ar. Estamos aqui, eu, Juliana Santos, conduzindo essa prosa gostosa e várias entrevistas com narrativas que compõem esse mosaico para entender um pouco da cidade de São Paulo. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito querida, né, Zelão? Quero agradecer por você ter vindo, aceito o nosso convite. Boa. Bom, é uma honra, né? Estar sendo convidado e podendo falar de mim mesmo e ao mesmo tempo falar um pouco da trajetória, né? É sempre algo desafiante. Pensar numa trajetória de vidas irregulares pretas em São Paulo, né? Mas vamos tentar achar essa trajetória aí. Acho que esse é o objetivo do negócio, né? Vamos chegar. A gente pensar numa trajetória assim. Primeiro me apresentar, né? Meu nome é José Carlos Dias Chaves, sou filho de Dona Maria Ursulina Dias Chaves e José Maria Chaves. Sou maranhense. Me criei lá em São Luís, numa outra São Luís que é diferente da de hoje, né? O bairro que eu me criei é Anjo da Guarda, o nome. Era um bairro assim que na época que eu cresci lá era um bairro bem distante da cidade, né? Hoje eu vou para lá e eu percebo que ele está mais próximo assim da cidade. Era muito. Não tinha muita condução, era o último bairro do lado que eu morava, assim, que é o outro lado da cidade, que São Luís é uma ilha e tem um lado que está mais próximo, assim, a gente mora do lado que é o porto da cidade, né? E nessa época não tinha essa proximidade do porto com a cidade. Então o meu bairro é um bairro antes de chegar no porto do Itaqui, que é onde vira toda essa coisa hoje da dispersão do minério, assim, essa coisa da Vale do Rio Doce, né? No Maranhão e tal. Mas E aí é isso, né? Era um bairro que tinha pouca condução, é um bairro que era totalmente de rua de terra, né? Então eu tive essa oportunidade, esse privilégio, né? De crescer no que a gente pode chamar hoje de rua, né? Não tinha nem rua, né? Hoje em dia já tem rua era lá. Tudo terreiro, né? Tudo terreiro, tudo terra, né? Então tinha muito mato, muita árvore, muita água. Hoje em dia isso já é um complicador lá, porque é tudo asfaltado, enfim. Um pouco dessa ideia de progresso que chegou lá também. Eu vim para São Paulo em 86, né? Veio eu e mais 3 amigos e viemos nessa coisa de vir para São Paulo. Foi até um negócio assim que a gente pode pensar, meio que falando em trajetória, meio sem trajetória, assim, né? Porque a gente estava lá, eu terminei o ensino médio, aí era uma época que o Brasil estava nessa mudança, né? Do que a gente chama hoje de democratização, acabando aí a ditadura, entre aspas também, né? E pintou a oportunidade da gente vir para São Paulo. Foi assim, a mãe de um desses colegas nossos chegou assim, tem uma oportunidade lá em São Paulo para vocês ir trabalhar. A gente, o quê? São Paulo? Vamos. Aí começamos a se organizar assim, nessa loucura. Quantos anos Eu tinha 19 anos. Nessa loucura, vamos, São Paulo, não sei o que e tal. Mas meu sonho não era nem vir para São Paulo, porque a gente lá do Maranhão tinha essa coisa de ir para o Rio, que era Rio de Janeiro que era a coisa, né? A cidade, assim, que acho que todo nordestino pensava de ir, porque era o que passava nas novelas, né? Aquela coisa do litoral, né? Do Rio, Copacabana, passava aquilo bonito, né? Tudo lindo e tal. Hoje em dia a televisão já mostra outro Rio de Janeiro, né? Continua mostrando esse, mas mostra um outro, né? Uma realidade ali mais das pessoas. E aí a gente veio, porque o Correio tinha entrado em greve, e aí a senhora lá, ela é meio influente, Dona Mundica, até já se foi, né? Renasceu de novo já. E
falou, não, eu vou lá no diretor do Correio de São Luís, que é meu amigo, vocês levam uma carta e vocês chegam lá, vocês já vão ter um emprego. A gente, é fácil assim, bora. Se arrumamos e lá, aquela coisa, né, e tal, 3 dias de busão. Vamos que vamos, né, e chegamos aqui, aí o primeiro lugar que a gente foi morar foi no Jabaquara. Foi a primeira viagem que você fez, assim, de longos dias? Acho que foi minha primeira viagem na vida, assim, Olha. Não é a primeira viagem de longo dia, foi a primeira viagem assim mesmo. A gente fazia aquelas viagens de excursão, né? Vai para o interior, né? A excursão, mas era coisa assim que também não era todo dia, né? Tinha que reunir uma galera, aí alugava um busão. Eu cheguei em São Paulo e ainda tinha isso também, assim, a gente fazia muita excursão, né? Ainda peguei isso em São Paulo também, mas era assim que a gente viajava, né? Ia para o interior, passava um final de semana e voltava, né? Mas foi a primeira viagem, assim mesmo, de... Vai, né? Muda, né? E foi bem legal, assim, que a gente chegou. Fomos morar lá em Jabaquara, aí o Correio Central não era mais no centro, já era na Leopoldina, onde é até hoje, né? Estava em mudança. E o Correio estava em mudança também, porque ele estava nessa mudança de não ser mais administrado pelo Exército, e ser administrado por um órgão federal, que acho que não vou saber agora dizer qual era, mas estava nessa transição, tirando os coronéis de dentro e pondo uma pessoa mesmo, vamos dizer assim, de um ministério, né? Civil, né? Civil, um civil ali para... Aí chegamos lá, a menina foi levar a gente, que a gente não sabia andar em São Paulo, né? Tirou um dia para levar a gente, os 3 iludidos lá, fomos... Aí chegou lá, o diretor foi até generoso, né? Ele recebeu a gente e falou, olha, vocês me desculpem, mas o diretor, ele manda, esse diretor aqui, ele manda lá, né? Ele não manda aqui. A gente, meu Deus. Mas vai abrir um concurso interno aí do Correio, vocês se inscrevam e quem sabe, né? Vocês não vão... Passando, vocês vão trabalhar no Correio, né? E aí a gente prestou, das pessoas que prestaram, era eu, Augusto e Adalto. Eu passei, eles não passaram, e eu comecei a trabalhar no Correio. Com 1 ano que a gente estava trabalhando no Correio, teve uma greve de novo. Lógico, eu entrei na greve, né? E aí a greve foi dada como irregular, né? Aí, enfim, mandaram a gente embora, fomos embora. Aí já era um processo assim que eu já não estava mais morando no Jabaquara, eu estava morando na Bela Vista, porque a gente foi morar no Jabaquara, era uma casa que já tinha bastante gente, não tinha como a gente ficar lá, né? A gente incomodava, essa coisa de espaço, né? E aí essa menina, a Concita, ela disse, então vocês vão morar no centro, porque é mais fácil, né, e tal. Aí vocês vão ter um lugarzinho de vocês. Aí ela agilizou tudo isso, assim, a gente teve muito essa coisa de uma recepção também, né? Ela é maranhense, então ela foi encaminhando a gente também nos caminhos aí de morar, assim. Foi bem legal. Primeiro a gente foi morar na casa da irmã dela, que morava já no centro, ali na Rui Barbosa, e aí depois a gente percebeu também não dá, né? A gente vai ter que ter o lugar da gente, e aí a gente foi morar na Conde, na Conde E sempre São Joaquim. vocês 3 juntos? O que é que aconteceu? Esse meu amigo Adalto, ele trouxe a esposa. Olha quanta ilusão a gente veio nessa coisa. O emprego já estava garantido. Já estava garantido, por que não levar a companheira, né? E aí, só que não, né? Enfim, aí ele foi trabalhar, acho que num hotel, assim, né? De receber as pessoas. Aí ele não aguentou, ele foi embora, né? Ele arrumou esse dinheiro da passagem, foram embora os 2. Aí ficou esse meu colega, que a gente está em São Paulo até hoje, né? Agora, na pandemia, eu reativei essa coisa com o meu amigo aí, que é Augusto, a gente está até para se ver aí, se encontrar, a gente faz mensagem,
faz chamada de vídeo e tal, mas a gente não conseguiu se encontrar ainda. E a gente quer ir nessa casa dessa pessoa também que recebeu a gente. Depois de um certo tempo, aí tinha uma tia dele aqui também. Elas voltaram para São Luís, só que aí é isso, ela já morava há muito tempo aqui, ela chegou jovem aqui, né? Não se adaptou de novo em São Luís, aí voltou agora, mora no Cambuci, ali no Cambuci. E aí tá para ir lá visitar ela aí, quer dizer, trajetórias, né? Estamos tentando arrumar essa trajetória de ir lá visitar ela aí. A gente está nessa perspectiva aí também. Mas voltando um pouco, né? Então foi isso e... Mas aí, quando eu saí do Correio, né, que mandaram a gente embora lá como grevista, e aí o sindicato perdeu, né, porque foi dado como irregular, enfim. Aí eu percebi assim, eu digo, poxa, mas eu estou em São Paulo já há um tempo. E aí, nesse processo do Correio, tinha um menino que morava em Osasco, tinha outro que morava no Morro Doce, assim, lugares... E aí eu fui me entrosando com essa galera, assim, que era paulista, né, morava aqui. E aí, finais de semana, eu ia para casa desse pessoal, porque morava no centro, final de semana é aquela coisa, né? Não tem nada, assim, pra gente fazer. E aí eu ia para casa dessas pessoas, aí foi aí que eu fui conhecendo um pouco mais São Paulo, né, assim, você se deslocar, de pegar trem, ir mais para dentro, né? Esse meu amigo, ele morava... Sair da rota trabalho, do rota casa, trabalho, né? Casa, né? Esse meu amigo morava em Osasco, mas já morava em Osasco divisa com Barueri, então lá no fundão, assim, de Osasco, né? E aí esse outro amigo morava no Morro Doce, eu lembro que nessa época Morro Doce, hoje em dia acho que é mais perto também, assim, igual o bairro lá. Primeira vez que eu fui no Morro Doce, chegou lá meu amigo numa casa, assim, ele falou, não, vamos ficar aqui e tal. Mano, não tinha ninguém, assim, eu lembro, dia de chuva, assim, chovendo, já foi uma luta para chegar lá. Aí ele, não, mora aqui, era tudo terra, assim, também, né? Esses bairros hoje... Ainda uma paisagem mais rural, né? Mais rural, não, era a Mata Atlântica, né? A galera estava nesse processo de ocupação mesmo, né? Que a galera chama de invasão, né? Tá buscando seu espaço, né? Ali, ter um espaço nessa cidade, morar, ter dignidade, enfim. E meu amigo Roberto, um negão, assim, morava lá. Aí Roberto e Paulo, né, que eram os dois, que foram me ensinando essa coisa de ir pros bailes, né, que ali tinha uma galeria ali na... Eu tive muita sorte, tenho muita sorte em São Paulo, não posso reclamar. Tinha uma galeria ali no centro de Osasco, que a gente saía dia de sexta, ia para essa galeria, que era onde tinha as coisas, função, né? Os caras curtindo vinil, tipo uma galeria aparecendo 24 de maio, assim. Tá. Né? Que a galera se encontrava lá. E aí a gente ficava até altas horas da madrugada lá, depois a gente pegava o último busão e ia para casa dele. Como a gente não trabalhava no sábado, eu ficava lá sábado e domingo. Aí Roberto só tinha mais essa coisa dos bailes para cá. E tinha um cara chamado Machado, que ele trabalhava no Correio, mas ele era cabeleireiro na Galeria 24 de Maio. Aí era o cara que falava, não, você tem que cortar o cabelo assim, não sei o quê, porque e tal. Ficar estilosinho. Ficar estilosinho. Eu não sabia nada, meu Deus do céu. Tabaréu total. Né? Tabaréu do Maranhão, o negócio era o reggae, né? Era outra viagem. Aí o cara, não, cara, tem que andar assim, comprar roupa assim. Aí eu digo, tá. E aí, às vezes, eu ia para casa do Machado, porque o Machado morava na Vila Ed, ali perto da Vila Sabrina, né? E aí, o Machado já casado, com família. Ele, não, vai lá para casa, a gente fica lá, troca uma ideia. Ele é evangélico, outra coisa, mas ele era desse movimento, né? Ele era evangélico, mas do movimento cultural, preto, né? Cultural, né? O cara se criou nisso. E ele tinha esse salão lá na 24, que ele abria... Como ele ia trabalhar no Correio, ele só abria já mais final de semana. Mas era o cara que conhecia todo mundo ali, né? Então eu fui também tendo essas escolas aí, para me situar em São Paulo. E aí quando eu saí do Correio, eu digo, cara, não conheço São Paulo. Porque ainda tinha essa coisa na minha cabeça.
Porque você ficava nessa coisa, né? Final de semana ia pro... E aí tinha final de semana que eu ia pro Ibirapuera para mim treinar minha capoeira, né? Eu dizia, pô, eu sou capoeirista e não tinha encontrado um grupo ainda. Aí eu ia final de semana. E esse meu amigo jogava muita bola, eu jogava menos. O que é que eu fazia? Ele ia jogar bola na quadra e eu ia treinar lá nos pés de eucalipto. Cada um na sua função, a gente morava junto, né? Então a gente às vezes almoçava por lá. Enfim, e ele trabalhava ali no... Ele arrumou um emprego ali perto do Ibirapuera, numa clínica que chamava Gastroclínica, que era tipo plano de saúde da Amil, essas coisas assim, né? E ele começou a trampar lá. E aí nosso lazer era esse, né? Quando eu não saía com essa galera, não ficava na casa dessa galera, que ele também arrumou logo uma namorada, que morava aqui em São Bernardo, ali perto do Taboão, né? São Bernardo. E aí ele ia para casa dela e às vezes quando não ia a gente se encontrava. Então esse final de semana a gente vai junto, fica junto, a gente ia para o Ibirapuera, era o nosso lazer. Eu ia treinar capoeira e ele ficava jogando bola. Eu jogava de vez em quando e tal, mas já não estava com esse apetite assim para bola. Mas eu gostava muito de bola, gostava muito. E aí ficava treinando, mas aí eu fiquei nessa assim, poxa, preciso conhecer São Paulo. Mas não era conhecer São Paulo território. Era uma questão assim de conhecer São Paulo, como São Paulo funciona, né? Porque você que chega de outra cidade, você precisa entender como é que a cidade funciona. Então não é só entender a coisa geográfica, né? É entender como as pessoas pensam essa cidade, né? Eu não, até hoje eu estou nessa função aí no pouco. São muitas histórias. São muitas, né? Camadas, muitas camadas, né? muitas interfaces, né? E aí eu tinha muito essa coisa de me locomover, né? Mas aí eu percebi que eu tinha que entender a Bela Vista, ali onde eu morava, né? Porque ali eu morava, mas não entendia ali, né? E aí eu disse, cara, só tem um jeito de entender esse negócio, é não trabalhando. Quer dizer, eu ficar trabalhando, eu vou ficar nesse sistema ainda. Aí eu tinha vamos dizer que eu tinha lá uma granazinha desse processo de mandar embora, né? Aí eu digo, cara, aí eu fiz umas contas lá, e como eu não sou bom de conta, deu errado no final. Mas eu fiz umas contas lá que eu digo, acho que eu vou ficar um tempo aqui que eu posso entender essa galera que mora aqui, né? Que são os baianos, mineiros, e eu também, né? As pessoas que moram em situação de pensão, de cortiço, eu preciso entender isso aqui, né? Porque eu saía de manhã, chegava à noite. Aí era bom dia, boa tarde, né? Então eu precisava entender ali onde eu estava situado. E foi nesse processo que eu fui entendendo a Bela Vista. E a gente, na época lá, a gente quando é jovem é muito da hora, né? Inventamos de fazer um grupo de pagode, rapaz. Se aventurando mesmo. Se aventurando, né, nesse negócio. E inventamos lá o grupo pagode. Aí tinha uns caras lá que tocavam violão, tinha um que tocava cavaquinho, outro pandeiro. Eu não tocava nada, mas mentia a ser tocador, enfim. E a gente foi, e aí tinha um bar lá na Bela Vista, que era um bar... nesse tempo também, o ponto de... o que está hoje na Vila Madalena, era na Bela Vista, né? Era na Rui Barbosa, era na Teresa de Maia, era aquele pedaço ali, na Ramalho, Manjó Diogo, né? Então, o mundo artístico também era ali. E aí era a pancada no momento, assim, na Bela Vista, era o forró, né? Era o forró, os bailes de forró e tal, essa coisa assim. E aí tinha os bailes também em função também, né? No Paraíso tinha o Patorupi, tinha essa coisa assim, desses bailes também que ia, na linguagem da época, eram os bailes de ladrão, né? E aí os bailes de ladrão e tal, não sei o quê, a função, e aí, mano, você é a função, não é? Rapaz, isso era uma dor de cabeça danada. Né? Eu, nordestino, tentando ser função, e aquela coisa. Ainda tentando entender a cidade. Tentando entender a cidade, né? E também tentando estar no mesmo diálogo com as pessoas, assim. E aí a Bela Vista tinha um negócio ali, que é essa coisa que tem em todo lugar, né? Do bairrismo, né?
Bela Vista, com glicério, não se dava muito bem, né? Aí tinha a galera que vinha do glicério, corava na Bela Vista, e pai, os caras tudo pra frente, assim, mano. Era uma época assim que os caras eram pra frente mesmo, né? Eu ficava assim. Mas enfim, tinha ali também a coletividade. Porque tinha um baile que a gente frequentava, que era esses bailes de função, que era na Rua da Glória, no final da Rua da Glória, ali com a Conselheiro Furtado. Então era bem no caminho dos caras que sobem do glicério, aí era a área dos caras, né? E a gente saía da Bela Vista e ia para esse baile. Mano, era muito... Mas tinha uns acordos também, era legal também, não era só atrito. Mas tinha essa coisa, né? Cada um... E aí cada lugar, apesar do lugar ser próximo, cada lugar tem uma linguagem, né? Cada lugar tem um código, né? E é nesse código é que a galera se entende e se desentende também, né? Então o cara que mora na Ramalho, ele tinha um jeito de ser. E aí isso perpassava por várias camadas, né? Que é proceder, que é fulano, né? Você vai entendendo essa coisa de uma malandragem aí que tinha, né? Zé, deixa eu... Pode falar. Sem querer te cortar, mas tentando... É que você foi falando, foram surgindo algumas perguntas, mas queria falar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Sim. Que essa viagem é uma viagem que a gente já chegou, estava dentro do busão, né? A gente nem precisou fazer um embarque, a gente já começou proseando, isso foi bem gostoso, né? E você que tem essa experiência de circular bastante pela cidade e por outras cidades também, né? Trouxe uma imagem cultural, essa bagagem, né? E aí eu queria voltar nisso, o que você trouxe de bagagem do Maranhão, na sua balinha mesmo, lá com 19 anos, e você já foi compartilhando as bagagens as coisas que você foi adicionando a essa bagagem no aspecto cultural. E você falou essa coisa de cada pessoa, cada rua ter seu estilo, né? Se a gente pensa nesse momento na cidade de São Paulo, que são os migrantes, né? De outros estados que estão chegando, como que era esse encontro, esse jeito mineiro, esse jeito baiano, esse jeito maranhense, que se encontravam e tinham que viver nesses lugares? Como que era essa convivência, né? Cara, assim... Desculpa o cara, né? Não, pode ser a mina. A mina, assim... A gente foi se irmanando, né? Era um momento assim muito de irmanar, porque estava todo mundo naquela situação, né? A situação assim de irmandade, porque todo mundo vai percebendo que a gente faz parte de uma cidade que ela é discriminada, né? Que a gente está numa situação que ela é enxergada de uma maneira, o pessoal que mora em cortiço, né? Então, o pessoal que mora em pensão, as pessoas que as pessoas não querem se aproximar, né? Enfim, a gente vai criando essa consciência, né? A gente não tem essa consciência, a gente foi criando ali, percebendo que nessa hora precisa de alguma forma ter uma irmandade ali, né? Não importa de onde o cara venha, né? E tem os conflitos também, né? Tem afinidades e infinidades, né? Mas foi um momento muito bom, assim, porque isso que me segurou em São Paulo foi ter encontrado essas pessoas, né? Também, porque por exemplo, nesse momento que eu fiquei mesmo, que eu resolvi viver a vida, né, como ela deve ser, e não como o São Paulo exige, né, foram essas pessoas que me seguraram, né, porque como eu falei antes, deu errado minhas contas, né. Aí chegou um dia a dona da pensão, dona Vilma, que ela foi muito generosa, mas tem um dia que a generosidade tem limite, né. Aí ela falou, olha, não dá mais, porque você já deve tantos meses de aluguel, né? Eu já, tipo, uma conversa assim mesmo. Então ela falou assim, ó, seu fogão é meu, sua cama é minha, e você tem tantos dias para se virar. E você disse assim, e aí, rapaz, como diz, né? A casa caiu, né? A casa caiu, né? Literalmente a casa caiu, né? E aí foram essas pessoas que disseram, não, você vai ficar aqui. Você tem uma dormida, você tem uma comida, né? Você pode dormir, você pode comer,
O que a gente comer, você come e tem um lugar aí para você ficar. E aí começa os atritos também, porque aí o dono da pensão fala, não, nós já mandamos embora, não queremos ele aqui. Né? Porque, tipo, dizendo, é mais um encosto, né? Enfim, mas foi essa galera aí que me assegurou e que eu fui percebendo que, poxa, agora eu já estou dando problema, né? Então precisa arrumar um lugar. Mas aí eu fui fazendo também. Eu fui trabalhando nessa coisa que chama de. Como é que se chama em São Paulo? Autônomo, né? Autônomo sem autonomia, né? Hoje é ser empreendedor. Um empreendedor sem empresa, né? Tudo bem. Mas é isso, Na né? época, autônomo. Um autônomo sem autonomia. Né? Então você vai... Eu fui fazendo o pouco que eu já sabia fazer, né? Dentro disso que você falou, né? Por exemplo, eu venho de uma família que meu pai era pedreiro, aí eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro, ajudante de qualquer coisa, né? Aí teve um tempo que eu fiquei trabalhando, era um tempo que ainda podia camelar, né? Aí eu fui camelô também. Trabalhando, um amigo meu que vendia cachorro-quente em frente à Gazeta, paraibano, baixinho, era ele e a esposa dele. Aí ele falou, não, você vai vender cachorro-quente comigo. Olha só, né? Enfim, fui lá, ficava lá, vendendo cachorro-quente, junto com o cara, porque eu não tinha, era um tempo que eu ficava ali, né? Ali, na Paulista, aí vinha o Rapa, era aquela situação. Mete o carrinho por dentro do estacionamento da Gazeta, né? Sempre tem as parcerias também nessas correrias aí, né? E aí tinha essa coisa de ficar ali esperto e tal, de perceber o Rapa, de quando vinha. Aí é uma época que, hoje em dia, a galera já tem isso, né? A galera se comunica pelo celular. Eu, no mundo de trem, eu percebo que a galera, não, olha, próxima estação, os caras estão lá, né? Então os caras têm uma comunicação aí atual, né? Eles manter as aprenderam. estratégias de sobrevivência, né? Aprenderam como é que funciona o sistema, né? Mesmo tempo que o cara tá ali copiando, você tá copiando ele também, né? QRU aí, então, não vai dar ruim, esconde tudo aí, maloca, não camela agora, deixa passar, né? Então você percebe que a galera também tá dentro desse sistema aí, virtual aí, da hora. Mas na época era isso, aí eu fui trabalhar disso, né? Até arrumar um trampo. Aí teve uma amiga minha, e nesse tempo eu fiquei assim, hoje eu dormia aqui, amanhã eu dormia ali, tinha dia que tinha que esperar todo mundo dormir para você entrar para dormir. Aí tinha um amigo que morava no Glicério, aí tinha que esperar meu amigo chegar, que ele trabalhava em restaurante, aí o cara sempre chega tarde. Aí esperava esse meu amigo chegar, aí meu amigo gostava de uma cerveja, tinha que acompanhar ele na cerveja, porque ele só trabalhava à tarde, né? Da tarde para noite. Aí ele podia dormir até 2. Aí tinha que esperar esse meu amigo, porque é meu amigo que tinha chave. Aí ele morava num apartamento lá no Glicério, ali no final do Glicério, perto de uma escola ali. Aí esperava ele, aí toda essa coisa, e pá, e tal. Aí dormia, aí tinha que sair com ele, né? Então, essas coisas, processos da vida, né? Mas o que eu trouxe de bagagem, assim, dentro de tudo que eu trouxe, né? Eu trouxe pouca experiência de vida, você com 19 anos não tem uma experiência de vida, mas o que me assegurou também aqui foi a capoeira, né? Que eu trouxe, né? Assim, eu comecei capoeira no Maranhão e... né, fiquei treinando capoeira, como eu já falei, né, nesses intervalos, e tinha umas horas de capoeira no Ibirapuera, uma galera que vinha da Zona Sul, que eles faziam à tarde. Aí eles se encontravam também com o pessoal que trabalhava nessa época, tinha essa coisa de capoeira de rua, né? Aquele pessoal que ficava fazendo aquela coisa, vendendo pomada e tal, aí cortava cigarro no chicote, era a galera que ficava fazendo a capoeira nas praças. Eles usavam a capoeira para chamar esse pessoal para eles venderem os produtos deles, né? Sabonete de joá, que era boa para não sei o que tem. Eles falavam que isso era o axé,
né? Ah, vamos fazer um axé. Aí tinha capoeira. Aí tinha o cara que era bom de capoeira, tinha o cara que pulava dentro do arco de faca. Então era essa coisa da sobrevivência, né? Quase apresentação de rua. Era uma apresentação de rua. E tinha vários caras, cada um fazia um. Tinha um que dava mortal, passava por cima de 5 pessoas, assim, pulando. Então, tinha arte de rua, que hoje não tem, né? Hoje a gente vai fazer arte na rua, percebe? É diferente. Não é da rua. Essas pessoas, elas eram da rua mesmo. Assim, elas faziam arte na rua todo dia. Né? Hoje em dia a galera faz um projeto para fazer arte na rua. Tem todo um mecanismo aí que não é parte do negócio, entendeu? Mas tudo bem, tá na rua. É bom. E aí eu comecei a frequentar essas rodas, né? Essas rodas do Ibirapuera que se encontrava esse pessoal. E aí nisso, os caras lá que faziam isso, como a gente ajudava a fazer a capoeira, eles também davam, vai lá, bebia um Guaraná, dava lá R$5 pra gente, R$10 e tal. Aí tinha eu e um amigo meu que morava na Bela Vista, capoeirista, baiano também, o Pérez, que aí a gente começou a treinar nós dois também, né, durante a semana. Vamos treinar sequência de jogo, não sei o quê. Porque quando a gente chega lá, a gente faz assim, pá, pede uma grana, não sei o quê. A gente foi entrando nessa vibe também. Enfim. E foi isso que foi me segurando aqui também, né? Essa coisa de encontrar um lugar, de jogar capoeira, final de semana, de ir para casa desse meu amigo que eu morava de um lado da rua, ele morava do outro, que a gente tinha que atravessar lá a Condessa. E a gente se encontrava durante a semana, ele trabalhava de porteiro. Então a gente escolhia um dia da semana para a gente treinar, né? E aí tinha era o pessoal tudo da Bahia, assim, e às vezes eu ia para lá, e o pessoal gostava de ficar jogando um baralho e tal, se divertindo, né, essa coisa. Valendo, lógico, eu não jogava porque não tinha dinheiro, ficava lá assistindo. Mas era um momento também que você estava ali interagindo, né, depois ia jogar uma capoeira e tal, enfim. E foi isso que foi também, e tinha esses meus amigos da Bahia que... E aí eu fui criando também esse lugar de... Como é que eu posso falar? De capoeirista em São Paulo, né? Então eu fui também, assim, dentro dessas trajetórias, que não é muito uma trajetória pensada, mas é como a vida vai levando, né? E que eu fui criando também esse lugar de capoeirista em São Paulo. Mas aí aconteceu um lance, um dia, que... só ouvia falar, né? Roda da República, essa coisa e tal. E essa galera falava, não, Roda da República não pode ir, porque os caras lá faz isso, faz aquilo, não sei o que e tal. E, enfim, tá bom. Mas você não ia? Não ia, claro, né? Ficava lá, já tinha um ambiente de jogar capoeira, não tinha nenhuma necessidade de ir para a República. Aí chegou um dia que os caras fizeram uma roda lá, aí chegaram os caras da República. Mas tinha um rapaz, o Pica-Pau, que também morava na Bela Vista, o mestre Pica-Pau, que ele era desse pessoal que fazia roda na República e depois ele ia para o Ibirapuera, que ele também fazia esse negócio do axé, e ele trabalhava de estacionar carro ali no Largo do Arocho. Malandro, velho, pai e tal, né? Todo. Ele morava ali na Maria José, ali. E aí a gente treinava também, fazia esse treinamento e tal. E ele sempre falava dessa coisa, mas aí tinha essa coisa, né? Território, né? E aí chegaram esse pessoal junto com o mestre Pica-Pau, aí chegou o mestre Biné, mestre Lula. E aí os caras chegaram, praticamente tomaram conta da roda, assim, porque os capoeiristas estavam lá e falaram, com esses caras a gente não joga, não sei o que e tal. Eu falei assim, inocente, né? Acreditando no bom cidadão. Aí eu digo, eu vou jogar, eu sou capoeirista, não sei o que e tal. Tava naquela coisa de Ibirapuera, me dava bem na roda. Fui jogar, me dei mal. Aí eu percebi porque os caras não jogaram. Mas aquele mal foi bom pra mim, porque eu digo, não, eu quero aprender essa capoeira aí. Pô, eu levei desvantagem, que pô de capoeira é essa aí que eu não sei, né? Eu quero aprender essa daí. Aí os caras falaram, fizeram lá o discurso deles. Não, todo domingo tem roda na República e tal horário, não sei o quê.
estamos fazendo o convite, estamos aqui para convidar, não sei o que e tal. Aí digo, poxa, eu vou lá, moro na Bela Vista, sei onde é a República. Aí fui andando, caminhada, cheguei lá. Rapaz, quando eu vi aquela roda, aí me veio uma memória lá do Maranhão, assim, que as rodas lá eram daquele jeito, né? Assim, uma roda inflamada, assim, que era aquela galera, assim, parece que queria entrar dentro da roda, aquele jogo, não sei o quê. Eu lembro, era um dia frio, com uma japona, assim, né? Era aqueles casacos que a gente usava meio americano, né? Tipo, pá, subia a gola, né? Subia a gola, não sei o que, tinha toda aquela parada. Você tinha que ser meio função, senão você era tirado, né? Nem que você não fosse, né? É isso, não precisa ser, né? Mas você precisa estar no diálogo aí com o negócio, né? Enfim. E aí o mestre Biné, ele me reconheceu, ele falou, pô, você vê, não sei o que, vamos jogar. Tudo bem. Fui lá jogar com o mestre Biné, pô, tal, legal. Aí entrou o mestre Ciloura, aí, pô, cara, me deu 3 tesouras, assim, pá, pum, caía a primeira, aí caía a segunda, ele falou, velho, você tá com algum problema nas pernas? Me pegou pela mão, deu a terceira. Aí eu digo, nossa, que carinhoso, né? Mas não te deixou de cortar, né? Não deixou, me levantou para derrubar de novo, né? Aí eu digo, rapaz, que gentileza, né? Na verdade, ele queria ver eu no chão, né? Aí eu digo, poxa, eu perguntei pros caras, pra eles lá, aquela coisa, tava mestre Ananias, toda essa coisa assim. E aí eu perguntei, então, onde vocês treinam, né? Porque eu digo, eu quero aprender essa capoeira, pô, é a capoeira que derruba os outros, né? Eu quero aprender essa daí, né? Quero aprender a derrubar também, né? Boa, que da hora. Esse negócio de só cair, eu só cair não tá muito bom, não tá muito bom pra mim, eu tô em desvantagem, eu quero pelo menos chegar a equilibrar esse negócio aí. Aí, na época, eles ainda tinham um trabalho lá no Tabuão, né? Mestre Biné, mestre Cavaco, porque eles eram de lá, né? E eles eram do Grupo Cativeiro, do mestre Miguel. E aí que eu fui saber toda a história do Grupo Cativeiro, que era um grupo que tinha essa coisa pela negritude e tal, né? Naquela época, em 80 e pouco, já debatendo essa coisa da branquitude, do que a gente chama branquitude hoje em dia, dentro da capoeira, né? O mestre com essa vertente assim, não, capoeira é negro e tal, esses caras estão, né, usufruindo, levando, tomando lugar, enfim. Mas na época os caras estavam nesse processo, aí foi o tempo que acho que o mestre Biné veio trabalhar no sindicato dos condutores, que era ali na Liberdade, e aí ele trouxe o mestre Cavaco, o mestre Loura para trabalhar com ele, e o mestre Miguel estava voltando para São Paulo. Aí tinha um senhor, não tem, né? Tá vivo, professor Roque, que é um cara que ele via que eu ficava ali, né? Às vezes não tinha o que fazer também. Tinha que fazer outras coisas, né? E aí eu ficava lendo, né? Eu sentava em frente à pensão e ficava lendo. Eu digo, não, vou ler um livro. Porque eu sempre tinha essa piração de ler. Aí eu ficava comprando livro no sebo, né? Ficava comprando livro no sebo para ler, e aí ele passava, ele baiano, né? Aí um dia ele falou, pô, sempre eu passo aqui. Ele morava do lado, assim. Ele morava num prédio lá na casa do irmão dele, e eu morava na pensão. Ele, pô, e tal, sempre passa aqui. Aí ele passava, dava bom dia e tal. Aí um dia ele trocou uma ideia mais assim, ele falou, sempre passa aqui, você está lendo e tal, você gosta de ler, não sei o quê. Mas e aí, o que você faz? Eu digo, estou fazendo nada, né? Aí ele falou, pô, você não quer andar comigo? Eu digo, mas como assim? Ele, não, porque eu trabalho no serviço público, no município, trabalho na Biblioteca Monteiro Lobato, e eu estou fazendo um cadastro lá ele trabalhava na seção de cultura, né? Fazendo uns cadastros lá de uns discos, não sei o quê, você não quer ir? E tal, eu digo, vamos, né? Pô, não tô... melhor ir lá do que... Ele, não, vamos lá, eu pago o almoço, a gente almoça e tal. Aí ele pensava que eu era da Bahia, né? Aí ele, você é baiano? Eu digo, não, eu sou maranhense. Ele digo, porque eu já vi você fazendo um movimento de capoeira aí, né? Que a gente ficava jogando na rua também, enfim.
Digo, não, mas eu sou maranhense. Ele, pô, legal. E tal. Você vai, vai. Aí lá era catalogar os livros não, Os cadastros? fazer um cadastro lá dos vinil. Aí eu fui entender, isso foi um processo bem legal, porque eu fui começando a entender melhor música popular brasileira, e ele era um dos caras que acompanhou Gil, ele era um dos caras que acompanhou Luiz Gonzaga, assim, um cara um animal, conhece muito, né? Nessa época da ditadura, assim, aí ele, pô, eu acompanhava Gonzagão nos shows dele, não sei o quê. Aí o rapaz, eu vou aprender esse negócio aqui. Aí ficava lá catalogando, aí tinha muito aqueles vinil da Abril, assim, né? Uns negócios, que tinha uns encartes, um negócio, toda uma história ali. Aí eu fui aprendendo esse mundo aí. E o professor Roque, ele é sociólogo, né? E também do movimento negro e tal. É poeta, tinha um livro. Aí quando a gente saía à noite, e aí, sociólogo, poeta, gosta de uma cachaça, né? Molhar as palavras, molhar as molhar as palavras. palavras. E a gente ia para um bar que tinha ali perto do Estadão, que chamava, cara, eu não vou lembrar agora. Enfim, que era um bar onde essa galera se encontrava, que era uma galera que se encontrava antes, na 13 de maio, no... também não vou lembrar agora. Que era um lugar famoso, assim, que vinham os artistas, na época, assim, para fazer show e tal. Ali na Santo Antônio, ali. E aí essa galera se encontrava lá nesse boteco, que era um boteco, assim, ali debaixo de onde era o Estadão mesmo, o jornal, que não é mais ali, né? E que tinha esse lugar que é famoso hoje, Estadão, que é onde todo mundo conhece. Sim. Entendeu? Mas tinha, pô, eu tô para lembrar o nome, se até o final aqui eu lembrar, eu falo. Que era um boteco onde se encontrava essa galera, assim, vários poetas, vários músicos. E aí eu fui pegando esse lugar aí de conhecer essas pessoas. Chegava lá e ficava quieto, porque eu não conhecia nada. Mas a minha função era ajudar meu camarada a carregar a mala dele, que era muito pesadinho, né? E que eu fui aprendendo também a conhecer uma outra São Paulo. Aí depois ele foi para o Centro Cultural, né? Mas antes disso ele levou o mestre Miguel para começar a dar aula lá na biblioteca. Como ele era da cultura, né? Então ele criou lá um espaço para capoeira. Aí quando o mestre Miguel volta para São Paulo, ele vai dar aula lá, e o mestre Biné vai dar aula no Sindicato dos Condutores. Aí foi que eu fui entrar no cativeiro, fui fazer aula com o mestre Biné. E fiz umas aulas lá com o mestre Miguel e tal, mas aí quando o mestre Biné, Bela Vista lá era mais perto para mim, né? E aí os dias de aula eu ia para lá, e os dias de não aula eu ficava com o professor nessa função, de andar com o professor falava assim, você é capoeirista, eu estou numa idade, não sei o quê. Como é que ele falava? Tem muito esperto, né? Tem muito esperto, malandro bobo, né? Que às vezes quer chegar na gente e tal. Aí eu digo, meu Deus do céu, olha que função. Né? Mas foi um pouco isso aí, a capoeira que foi me segurando nesse lugar, assim. E aí é o tempo que eu começo a frequentar a Roda da República, mestre Ananias, mestre Biné, e aí eu vou também entrando nessa esfera, assim, da capoeira, né? Desse lugar aqui, de uma roda ali mais central, né? Uma roda que é tradição de São Paulo, né? Tem toda uma história e que continua lá e tal. Mais um pouco isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa coisa da roda, né? Que você falou desse momento de encontro da roda lá na República, que você relembrou, você trouxe uma imagem, essa memória do Maranhão. Eu não sou capoeirista, mas já tive a alegria de treinar contigo e ver várias rodas, né, de capoeira. E para mim eu sinto, e aí você pode também contar o que é essa composição, né? O que compõe a capoeira? Isso como pergunta. Mas voltando nessa imagem que você trouxe, o quanto de sagrado tem nessa força da roda, né? Você tá ali, todo mundo se permite assomar e assistir. Sim. Mas não é só assistir, porque você também participa, né? Eu acho que foi essa uma diferença, assim, né? Porque esse contato que eu tinha no Ibirapuera, eu acho que foi isso
que representou tanto eu ficar nesse lugar, né? Que aí eu comecei mesmo só mais ficar na roda da República e não ir mais... Quer dizer, mudei de rota nesse negócio aí, né? Mudei de trajetória, né? Que foi importante. Virou porque, à esquerda. Peguei para a tangente, né? Que foi esse momento mesmo assim, dessa identificação, né? Que eu acho que foi isso que, essa memória, que foi de eu ver uma roda parecida com a que tinham lá, né? Que era as rodas da Praça de Deodoro, em São Luís, que era uma roda assim, densa, né? Algo ali que não era para todo mundo, né? Que é uma roda que está todo mundo ali compondo, como você falou, está todo mundo contribuindo e para o sagrado e tal, mas nem todo mundo se sente confiado de estar no meio, de estar fazendo, de ser o centro das atenções, né? E aí, porque me trouxe muito essa imagem, porque poucas vezes assim, quando saí do Maranhão, eu era muito novo de capoeira, né? Eu comecei capoeira em 81 para 82, então eu saí de lá em 86, eu tinha 3, 4 anos de capoeira, assim. Então o meu mestre, os meus mestres não permitiam que eu entrasse nessas horas da Deodoro. A gente ia para assistir, para compor, mas poucas vezes ele deixava a gente entrar, porque era uma roda de mestres, não era uma roda de aluno, era uma roda de mestres. E quando eu chego na República, eu percebo que aquela roda era uma roda de mestres. Porque eu cheguei lá e senti a mesma sensação que eu sentia assim quando eu ia na Praça de Deodoro, que é das pernas tremer, do corpo arrepiar, de você ver que ali tem um negócio que, sabe, não tem como falar. Assim, até hoje eu não consigo falar. Muita mandinga. Muita mandinga, muita demanda. Você sabe que você tem que estar ali, que você tem que aprender para entrar ali. Né? Tem algo que ainda diz por você silenciosamente que você não é ainda, não está preparado. E foi isso também que me levou a treinar com essas pessoas também, né? Porque essas pessoas já estavam ali. E tem um movimento muito importante que é essa época, assim falando mais politicamente também desse movimento, que é a época da Erundina, que esses homens, né, mestre Ananias, mestre Biné, mestre Cavaco, mestre Ciloura e outros mestres... Já estava nessa época? Estava, mas ele não estava ali muito participando, mas ele faz parte do movimento. Que eles estão entrando no movimento de restituir a Roda da República, porque a Roda da República estava proibida, devido a muitos fatos que ocorriam. Perseguição, né? E, lógico, a perseguição, o racismo com uma prática negra dentro dessa cidade, né? Então não é só os fatos, existe a criminalização da coisa, né? De tornar esses fatos algo surreal, né? E, lógico, também tinha os enfrentamentos também, né? Enfim. Mas a Roda da República estava proibida. E aí o mestre Biné, essa coisa, ele muito politizado, né? Ele diz, não, a Roda da República tem que voltar. Aí quando eles vão na secretaria, lá na Câmara, para restituir, né? Porque Biné era sindicalista, ele tinha aí uns trâmites que ele podia ir por dentro, né? Ele chega lá, aí o cara, tipo, abriu a pasta assim e falou, olha, essa é a realidade da roda. Ó, aconteceu tal coisa nesse dia, aconteceu tal coisa nesse dia. Vocês querem voltar essa roda? Aí o mestre falou, a gente que está aqui para isso. Ele falou, então vocês têm que assinar algo para essa roda voltar. Vocês vão ser o responsável por ela. Aí é que o mestre Biné, mestre Cavaco, outros mestres, eles percebem que tem que ter uma figura para segurar isso, né? E quem seria essa figura? O mestre Ananias, o mestre mais velho de São Paulo. E aí como é que ficou a função desses mestres mais novos, tipo mestre Biné, mestre Cavaco, mestre Loura? De quê? De ter a competência, e aí a competência a gente pode pensar em várias maneiras dessa palavra que eu estou usando, de assegurar o mestre mais velho nessa roda.
Por quê? As pessoas chegavam, elas queriam desautorizar o mestre. Porque a capoeira de São Paulo estava num período que era assim, né? É só a luta. E aí eu vejo muita importância desses mestres de tornar essa roda mais cultural, né? Então, mestre Biné, mestre Cavaco, sempre eles faziam fala no final da roda, ou no começo da roda, o porquê aquela roda, da importância daquela roda, que não era mais só para ficar trocando pau, né? Trocando experiências mais endurecidas, né? Mas que precisava manter aquela roda como era uma tradição da capoeira de São Paulo, né? Então eles ficavam vários tempos assim verbalizando. Para quem? Para os capoeiristas. Não era para mais ninguém, né? Para além das pessoas que iam lá assistir, para o próprio capoeirista dizer, olha, a gente está numa proposta aqui de tornar essa roda ela mais, né? Mas se vier para o pau também a gente está preparado. Era bem essa a verbalização. Se era uma metodologia. Essa era a metodologia possível da época, né? Assim, porque era isso, eles eram excelentes capoeiristas e eles eram treinados para isso também, né? A capoeira de São Paulo era isso, né? E aí foi nisso que foi também entrando essa coisa de ir trazendo a capoeira Angola ali para a República, né? Porque tinha a figura de um mestre mais velho, e aí o que o mestre falasse, ponto. Né? É o mestre que manda na roda. Não adianta você ser topetudo, porque você luta muito, faz não sei o quê, não. O mestre baixou o berimbau, e aí o mestre Ananias, excelente para fazer isso, né? Da autorregulação no capoeirista, né? Vamos falar de maneira pedagógica, né? Autorregulação, né? No camarada que não está obedecendo a proposta, o mestre, nossa, mestre mesmo. Mestre, eu já vi inclusive uma situação entendeu, dessa, né? Mestre bom nisso, acho que a gente escolheu o mestre certo, até para regular outros mestres, entendeu? Então, e aí foi isso, né? E eu fui me criando nesse lugar, aprendendo com esses mestres, né? E eles que foram me colocando nesse lugar de poder jogar, de fazer jogo com fulano, de uma hora ter liberdade de fazer um jogo mais duro, né? Ou um jogo mais jogado, um jogo mais floreado, um jogo de amigo. Então, a Praça da República, como fala meu mestre Cavaca, foi uma escola, não sei hoje, né? Não estou frequentando, mas acredito que ainda é uma escola, né? Assim, e teve o tempo que eu fiquei lá, mas o tempo também fui me retirando e tal. Mas é um pouco isso, né? Dessa coisa de você ir também... E o que faz a coisa da roda é você ir frequentando, né? Você tem que ir frequentando para as pessoas ir permitindo ali, porque a roda também tem um lugar da amizade, né? Tem essa coisa que sai na mídia, que os caras ficam falando, a roda da República, não sei o quê, né? Sempre sai a coisa negativa. Mas as pessoas que estão ali todo domingo, elas são parceiras. Porque se elas não são parceiras, a roda não rola, entendeu? Então tem uma coisa também de quem pretende ir, de saber chegar, de observar, de ir criando ali um caminho, né? Das pessoas irem lhe colocando, porque elas é que estão lá primeiro, né? Acho que antes de julgar tem que perceber que alguém tem que lhe receber, né? Claro. Né? Você falou essa coisa dos tipos de roda, né? E aí eu queria entender o que é essa capoeira Angola, o que é essa capoeira regional, existe essa diferença, né? Ou a partir de que momento surge essa variação? Posso falar assim, que é uma variação? Pode, você já está falando. Já falei, né? Já falei, agora... Pode. Cara, dentro disso, assim, deixa eu ver como é que eu te respondo isso de uma maneira, porque a pergunta é pertinente, né? A gente ouve ela várias vezes, assim, e cada vez mais eu acredito da gente não... Existe a diferença que já existe em si, né? Então, se tem duas, já está dizendo que é diferente. Mas, fazendo
processo histórico, como você pediu, assim, isso vai acontecer lá na Bahia, década de 30 para 40, lá quando, no contexto da Bahia, né, surge duas, não é que surge, né, é dado ênfase a duas figuras, né, homens negros, Mestre Pastinha e Mestre Bimba, né. E aí cada um, nessa perspectiva de tirar a capoeira da marginalidade, pensa ela de uma forma. E aí é que vai se construindo isso, né? Eu acho que a gente deve respeitar isso e deixar isso nesse lugar que já está. O que vão fazer depois, aí a gente pode, né? Acho que a gente tem que respeitar a imagem dos mestres, reverenciar e ver que o que eles fizeram na época era o que era possível. Assim como o que a gente faz hoje, o que é possível. Aliás, até o impossível para dizer que foi possível. Sim. Né? Acho que é bem nesse lugar. Né? E na época o que tinha um entendimento era o Estado, né, brasileiro entendia a capoeira como um esporte, ao mesmo tempo querendo transformar ela numa luta nacional, né? E dentro disso, o Estado enxergou a capoeira regional como uma possibilidade, né? E é essa capoeira que vai se expandir pelo Brasil, ou o que as pessoas pensavam que era ela, né? Acho que é bom a gente colocar isso também. E é essa capoeira que eu me inicio no Maranhão, e que muitas pessoas vão se iniciar dentro do Brasil, assim, porque é ela que vai se propagar. Então, até o que eu percebo nisso é que até as pessoas que jogavam o que a gente pode chamar de capoeira tiveram que absorver essa metodologia para continuar dizendo eu sou capoeira, né? Enfim, não dá para você ficar entrando no aspecto da vida das pessoas. Mas dá para a gente mensurar que foi mais ou menos isso, né? Então, pessoas que estavam em outro estado, né? Outro estado assim, eu sou de Minas, não sei o quê. Na mesma época, ou época mais para frente, eles tiveram que assumir essa capoeira que estava se propagando, né? Porque é isso que estava dizendo, ó, a partir de hoje, essa é a capoeira do Brasil. E nisso tem a contrapartida, Mestre Pastinha dizendo, olha, calma, né? Muita calma, existe a capoeira em Angola, né? A capoeira que veio com os negros de Angola e tal, e aí cria um divisor de águas, né? Cria um divisor de águas, que é esse divisor de águas que a gente entra dentro e uma hora entrou na minha vida, né? A capoeira Angola. Eu vinha de outra capoeira. E quando eu olho a capoeira Angola, assim, já... Porque o mestre Miguel, ele tinha essa preocupação do capoeirista completo, né? Que é uma coisa assim de São Paulo também, né? Aqui a gente joga todas as capoeiras, né? Tem um pouco isso, assim. Só que quando eu vi a capoeira Angola assim, e o mestre trazia, né? Ele sempre ia lá para a Bahia, trazia a capoeira, então a gente também, no cativeiro, a gente conhecia alguns aspectos da capoeira Angola, a gente não era totalmente assim leigo, né? Mas a gente não tinha, e porque o mestre tinha essa preocupação das duas, né? E das duas aí se privilegiava a regional, né? A Angola estava ali para a gente não ser um cara assim tapado, né? Então, se tiver um dia você chegar num lugar que tem a capoeira Angola, você também sabe ali algumas coisas. Mas, a priori, era a capoeira regional, né? Mas quando eu olhei assim, que chegou a capoeira Angola, aí você disse, rapaz, o que é isso aqui, né? Foi a mesma, vamos dizer assim, quase a mesma sensação, ou a mesma sensação de quando eu cheguei na Praia da República. Eu digo, nossa, eu preciso aprender isso aqui. Né? Então eu preciso ter tempo para mergulhar nisso, para buscar, né? Para se tornar aluno de novo. Né? Então foi o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo não pode ser, né? Mas foi semelhante, né? O que mexeu dentro de mim. Né? Então,
Eu disse, nossa, o que é isso aqui, cara? Né? A gente vinha de uma realidade assim, uma outra realidade, né? E quando chega a capoeira Angola, assim, que você diz, nossa, ficava ali aquele tempo, aí, puxa, e a roda, e rodando, e a roda, entra dois, sai dois, e não sei o quê. Você diz, é outra coisa, né? Enfim, é outra experiência. E aí, o mestre Cavaco também decidiu também, né? Olha, eu vou para Capoeira Angola, se vocês quiserem ficar aqui no grupo, tudo bem, mas foi um momento que também ele rompeu com o grupo Cativeiro. E a gente falou, não, mestre, a gente vai com o senhor, né? E aí o mestre foi procurar também, né? Como se aprofundar mais na Capoeira Angola, se é isso que agora ele também queria viver como capoeirista, e a gente foi nesse trabalho aí, né? Nesse processo, e estamos aí até hoje, né? Mas foi isso, né? Quando eu vi a Capoeira Angola assim, ela de uma maneira íntegra, né? Assim, vamos dizer assim, de uma maneira do jeito que ela é, aí eu disse, não, eu quero essa. É essa que eu quero, é essa que eu quero viver, é essa que eu quero para minha vida. Então é isso que eu vou buscar, é isso que eu estou buscando até hoje, né? Porque o que a gente vai percebendo é que como diz o mestre Bigo, Capoeira Angola é longe. É longe. É longe, é longe. Eu tenho a sensação que são linguagens, né? Essa é uma linguagem com essas ramificações. Sim. E a gente tem figuras. Eu que sou da área de letras, eu penso nos marcadores, né? E são pessoas que marcam mesmo essas trajetórias, né? O mestre Bimba e o mestre Pastinha são figuras extremamente importantes, né? Sim. Eu acho que a capoeira não seria capoeira sem essas duas figuras. Sem essas duas figuras, exatamente. Né? E Zé, você pode cantar uma ladainha pra gente? Mas, rapaz, nossa, e quando eu estava ontem, olha só que louco, né? Porque ontem à noite eu digo, rapaz, acho que eu vou levar um binimbau. Não, eu pensei em pedir. E aí a gente ficou no pensamento, né? Porque aí eu saí de casa e a pressa para chegar, aí esqueci o binimbau, mas eu pensei assim, poxa, acho que seria legal levar um binimbau, né? Já que eu vou falar de capoeira, mas a gente pode pensar numa ladainha aí. Mas antes, assim, explicar um pouco, né, o que é a ladainha, acho que é bom, assim, principalmente porque a gente usa muito na Capoeira Angola, e eu também estou nesse entendimento de entender, porque a ladainha tem Hoje eu percebo que ela tem uma questão que não é só de iniciar o jogo, né, você vai fazendo, vai entendendo capoeira, né. Tem um mestre que fala, mestre Curioca, ele fala que a gente não faz capoeira, né? E realmente a gente não faz, porque cadê a capoeira, né? A gente está falando de capoeira aqui agora, né? Mas não estamos jogando capoeira, estamos em outro jogo da capoeira, né? Não aquele que as pessoas gostam de ver a todo momento. E a gente vai entender essa coisa da ladainha, que ela é para além de uma coisa, vamos dizer assim, técnica, né? É a ladainha que começa a roda, né? Então a gente vai entendendo que ela é um chamado, mas um chamado num lugar não só de chamar, mas de chama mesmo, né? De calor, né? Para o capoeirista, de chegança, porque é o momento que inicia, né? Então isso dá um outro significado, né? Que é o início de um ritual. Né, o início de um rito. E a pessoa que chama esse início é né? Iniciar um ritual é um negócio... É para mestre, né? Mestras, né? É um negócio de pessoas que têm muita vivência, né? Porque ela vai iniciar algo que a gente não sabe o que vai dar, né? E ao tempo inteiro esse mestre, ele não só inicia, o tempo inteiro também ele cuida disso, né? Porque o ritual está na mão dele, ou dela, né? Hoje com as mestras. Então está na mão dessas pessoas. Então não é uma coisa só inicia, né? Ladainha inicia, né? Então o tempo inteiro essa pessoa também, ela está, como no xirê, né?
o tempo inteiro ela está fazendo aquilo se mover, aquilo ter vida, ter consistência, né? Ter força. O tempo inteiro ela está lidando com forças que estão presentes ali, mas não estão visíveis, né? Então, hoje em dia eu entendo um pouco assim, né? Estou tentando entender ainda. Desse lugar, né? Assim como lugar também, vivendo essa experiência como mestre, né? Quando eu iniciei lá atrás, o entendimento era esse. Ladainha, começa a capoeira, vem a louvação, e aí vem o corrido do jogo. Hoje em dia eu percebo essas forças, porque elas chegam em mim. Todo, né? O tempo inteiro, entendeu? Ou eu não sei se chego, ou se sou eu que emano elas, enfim, eu estou nesse entendimento de saber quem é quem. Eu não sei se vou entender, é só que eu tenho também que tentar. É bom que não entenda, só sinta. Mas né? é isso, né? Porque eu tenho uma sensação de buscar entender, né? Porque a gente está numa lógica da racionalização, né? Mas o buscar entender não é nesse lugar. É sentir como isso circula dentro de você. Não é nesse lugar racionalista, né? De entendimento, porque isso não tem como entender. Mas a gente precisa entender como isso se dá para a gente aprender a manejar essas energias. Claro. É em outro lugar, percebe? É nesse lugar de entender como a gente maneja essa energia. Porque a gente está emanando energia que tem duas pessoas lá dentro. Então não é simples, né? Estou falando de duas pessoas que estão jogando. Então a energia que você jogar, se a pessoa é a energia que as pessoas vão transitar dois corpos, né? Então, muito cuidado com isso. Né? Então é nesse lugar, né, de saber que energia. E também duas pessoas jogando, são a energia que elas mandam para cá. Entendeu? Então, como é que eu também recebo isso? Então, a capoeira ela tem essa ligação, né, do ritmo, do canto com o corpo. Né? Porque também, imaginando uma roda de capoeira, hoje em dia é fácil imaginar isso para mim, tem um monte de vozes jogando energia aqui também, que é o coro da roda. Né? Como é que a gente administra tudo isso? Usar essa palavra esdrúxula, administrar, né? Que não cabe nesse lugar. Mas como é que a gente tudo harmoniza, isso, né? Harmoniza e desarmoniza isso o tempo inteiro, porque isso foge do nosso... E é bom que fuja mesmo, porque é muito peso. É carga, aí você descarrega um pouquinho, sabe, igual subir trilha, descarrega um pouquinho, põe a mochila de novo e vamos embora. E o barco está andando, porque o barco não para quando você deixa a mochila descansando. Você tem que cuidar da mochila, entendeu? Né? Senão vem lá o guaxinim, come sua comida e você vai ficar com fome quando chegar lá em cima. Né? Fazendo uma metáfora com a subida da trilha. Né? Mas é de... perceber que isso tudo é movimento, né? Então, essa coisa da roda, da ladainha, da louvação, do coro e do corpo jogando, de pessoas ansiosas para jogar, de pessoas que não querem jogar, estão se escondendo porque não quer chegar ali, e elas vão se visibilizando mesmo. As pessoas são mágicas. Quando você consegue, diz, meu Deus, mas fulano tá ali, cadê? A pessoa já sumiu, você nem viu, porque você está cuidando de um monte de coisa. Né? A pessoa põe uma brindagem ali que você não consegue ver, já está ali. Né? E tem aqueles que já quer estar lá dentro, você diz, não, calma, rapaz, vai chegar a sua vez, você acalma aí, você vê que a pessoa está lá dentro da roda também, né? Porque ela está ali, tá... O corpo, né, tá falando e ela mete o canto lá em cima na resposta e, rapaz, está jogando. Só que ainda não está jogando o corpo. O corpo físico que a gente pode ver, né, no olho viciado, né? Mas a pessoa já está lá. Às vezes a pessoa fica quieta assim, ela não está respondendo o coro, é porque ela está dentro do jogo. Ela está se imaginando jogando aquele jogo que duas pessoas estão jogando. Aí você tem que acordar ela. Ei, olha o coro!
Né? Então tem essas coisas assim da própria capoeira, como é que ela é, né? E quem começa a mover tudo isso é a ladainha, né? Que é um momento de introspecção do próprio capoeirista, né? Que ele precisa escutar, que ele precisa silenciar o corpo, né? Que é o momento que ele e o outro parceiro estão ali de cócora, cada um à sua maneira, pedindo suas proteções, porque não sabe o que vai dar lá, né? Sim. Então, quando a gente entra na roda, a gente entra no mundo da capoeira, né? Quando a gente entra no jogo. Então, não é mais esse mundo aqui, né? É no mundo da capoeira. E aí o mundo da capoeira a gente não conhece ainda, a gente se aventura nele, né? A gente leva a rasteira, a gente leva a cabeçada, e aí é nisso que a gente vai aprendendo, né? É nesse lugar, assim, que a gente vai aprendendo a viver naquele mundo da capoeira, que se abre e se fecha. Aí a gente leva nossas experiências para um mundo maior, né? Para a roda maior, que é a vida, né? Aprender a tirar o pé de uma rasteira, aprender a sair de uma cabeçada, né? De um golpe que vem para ali. Sim. Querer atravessar de um lado a outro, ser forma negativa, e aprender a sorrir com tudo isso, porque isso não vai parar de vir, né? Não adianta você ficar zangado, querer estribuchar. A gente estribucha porque a gente é humano, né? Mas a gente tem que aprender a se desviar e sorrir, porque depois da tempestade a gente acredita que ainda tem a bonança, né? Então, é um pouco caminhar também por aí, mas vamos à ladainha, né? Bora. A gente já fez uma ladainha, pessoal. Pois é. Fizemos uma ladainha aí conversando. Então vamos lá, né? O mundo de Deus é grande, cabe numa mão fechada. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Noite de escuro não presta, de pra caçar de madrugada. Caçador dá muito tiro, ai meu bem, de manhã não acha nada. Viado corre pulando e corre fazendo trilha. Se eu fosse governador, ai ai ai, manobrasse a Bahia. Isso que Marujo faz, colega velho, comigo não fazia. Camaradinha, viva a Bahia, e viva a Bahia, camarada. Aí entra a louvação, né? Aí vai embora, entendeu? Mas essa daí é boa, que é costinha, né? Bonita, né? E fala de uma coisa assim, né? Que é essa coisa do... que acho que faz muito parte da nossa realidade, né? O pouco com Deus é muito, né? E cada um com seu Deus também, Claro. né? E o muito sem Deus é nada, né? E numa mão fechada, né? Às vezes uma mão fechada tem muita coisa, né? Depende do que você guarda na mão. E às vezes a mão aberta parece que tem muita coisa e não tem nada também, né? A mão fechada, né? Então, essas metáforas da capoeira que são filosofias, né? Filosofia que esses mestres foram aprendendo na vida, né? Nas necessidades que a vida nos traz, né? Nas trajetórias que eles foram tendo, né? Na capoeira, na roda pequena, na roda grande, né? Então, eles foram criando as suas músicas, né? Que a música também é uma maneira da gente deixar algo expresso no mundo. Sim. Né? Então a capoeira também ela é rica não só na corporeidade, né? Mas nesse corpo musical também, né? De entender que tem um corpo de criação aí que é da poesia, né? Da filosofia, de deixar isso registrado através de um canto, e de um berimbau, né? Que é um instrumento que, se a pessoa for pensar em complexidade instrumental,
Aí vai tirar por simples, né? Porque é um cabaço, um arame e uma verga, né? Um pedaço de pau, Pedaço, né? já diz Agora, o canto, né? vá tocar, né? Vá Menino, tocar tô nessa aí, hein? Vai Olha, tocar que você vai vendo quanto, né? só equilibrar aquele birimbau na mão já dá. É o equilíbrio da capoeira, mas só ali já é um Eu desafio para aprendo, meses, exato. né? Dependendo da prática, até para anos. Enfim, mas é um pouco isso aí. Zé, nessa sua fala, né, da ladainha, né, e a gente vê muito a ladainha num contexto religioso também, né, muito usada nas frentes religiosas, e eu vejo, eu, mera ignorante do mundo da capoeira, o quanto de religiosidade se tem, né, você trouxe essa descrição de acorda o que está dormindo, segura o que está muito acordado, porque epa, né, esse corpo físico está muito... Epa! Segura aí, né, esse movimento que é um movimento de vida, você falou dessa coisa da roda, que você vive ali, depois você expande para essa roda que é do cotidiano, que é da vida, que você sai dali, você tem que levar esses aprendizados. E a roda como um espaço de cura. E aí eu queria saber também que você, além de mestre de capoeira, historiador... Ixi, tem coisa, esse homem faz muita coisa. Nossa. Eu nunca gosto de apresentar ninguém, né? Porque a gente apresenta o que as pessoas se formaram para... né? Nós somos muitos. E nós somos mudamos, múltiplos, né? Exato, e mudamos com constância, exato. né? E se eu penso nessa outra parte da sua trajetória como educador, e que foi quando nós nos conhecemos, né? Nos conhecemos na universidade, um pouquinho tempo atrás. Tem um tempinho. Tem um tempinho. Trabalhamos juntos na área da educação, pensando estratégias de educação para fora do ensino formal, né, institucionalizado. E de alguma forma também se institucionaliza, né? Porque por mais que você tá fuja, ali, né? você ainda você cai numa outra forma de instituição. Como que é essa ginga para fora da roda? Pensando em educação e autocuidado também, né? Porque a gente está vivendo momentos bem delicados na educação. Claro, né? claro. Eu acho que isso que você trouxe aí, Ju, é uma coisa delicada que é essa palavra mesmo, né? E a prática dela, educação. Refletindo um pouco o outro mestre, né? Prática e ação, né? Ou reflexão e ação, né? Mestre maior nosso aí, Paulo Freire. Eu percebo assim que dentro disso e tendo uma educação mais nossa, eu no meu caso, a capoeira, você em outros casos, né? E outras práticas, a gente percebe uma contradição aí, né? Por exemplo, assim, o que me levou para a universidade foi a capoeira, a educação que eu já tinha. E lógico que a educação, como você falou, a gente sempre está no meio do caminho, né? Tive também, graças a meus pais, mas principalmente minha mãe, assim, que fazia questão que os filhos estudassem, né? E deu todo o aparato na impossibilidade, tornando o impossível no possível, de fazer a gente estudar. E quando eu venho do Maranhão, eu já tenho ali o que a gente chamava de segundo grau, né? E tal. Com muito empenho eu vejo do final dessa jornada do segundo grau da minha mãe, porque é um momento que você entra na adolescência e eu descobri que não estudar era bom, né? Então, eu acho que foi o momento que minha mãe teve que se empenhar para que eu terminasse os estudos, porque aí você vai descobrindo... Porque eu sempre gostei de estudar, né? Eu era um bom aluno, não vou dizer excelente, mas eu era um bom aluno, sempre passava de ano, isso é o que conta, né? Não importa. Tá no histórico, tá no histórico. Aí quando chegou no primeiro ano do ensino médio, empanquei. Porque aí eu descobri outros prazeres, né? Vamos dizer assim, bom de viver. Né? E aí o estudo foi ficando.
Mas minha mãe acreditou ainda, né? E aí eu terminei. E aí foi também um divisor de águas, porque aí minha mãe e meu pai decidiram a fazer já o desejo do meu pai, que era eu trabalhar. Né? Bora, Aí menino! falaram assim, olha, seguinte, você não quer muita coisa com a coisa, você vai fazer a coisa à noite. E durante o dia, você vai me ajudar. Foi aí que eu fui sentir também o que é um lance de contribuir com aquela coisa que chegava todo dia para mim de uma maneira muito suave, né? Que era a comida na mesa, né? E aí, meu pai pedreiro, eu fui trabalhar ajudante pedreiro com ele e, e fui sentir o que é isso, né? Acordar às 5 da manhã, lá não tinha um ônibus para levar a gente ia de caçamba ou de caminhão. E aí 30 pessoas numa boleia de caminhão, não é um caminhão bom, né? Aquele caminhão que joga para lá, joga para cá, né? É caçamba que você escorrega porque o bicho é de metal, né? Enfim, e isso foi me ensinando, dizendo assim, acho que isso ajudou eu a querer fugir de lá também, a querer vir para São Paulo. Deixa. Né? Sair disso. Mas, falando nesse negócio da educação, e nesse trajeto que a gente fez aí, que a gente está dentro ainda, né? Falando essa coisa de universidade, eu sinto assim que eu tive, até hoje, tem essa coisa do diferencial quando eu acesso esse lugar, né? Esse diferencial de eu já ter uma educação que é a capoeira, né? Então, eu vejo que tem pessoas que chegam na universidade não é para descobrir, mas é para ela se autoafirmar nesse lugar. Então, eu chego na contramão, né? E tudo bem, isso não me dá privilégio nenhum, mas me faz sempre eu querer voltar para a minha educação primeiro. Sim. Né? De acessar isso como um lugar que eu acho que a gente tem que estar lá, né? Com todas as contradições, com todas as dificuldades que tem de estar nesse lugar. Não é um lugar que nos abraça, assim diz, fique aqui, né? Mas eu vejo que também é um lugar que a gente, de alguma forma, tem que acessar para... Já que diz que é um lugar que a gente tem que estar nos lugares, por que senão, né? O que me questiona muito é fazer essa questão assim, por que esse lugar nos maltrata tanto? Por quê? Né? Uma universidade maltrata tanto a população preta, que contribui de uma maneira tão honesta para os estudos dessa universidade. Da permanência, né? Da permanência dela desse lugar de poder. Né? Então eu fico fazendo essa pergunta. Né? Por quê? Por que faz isso? Desde já que as pessoas que acessam aqui vêm contribuir para uma educação, trazer um ensinamento que não está aqui dentro. E não está porque as pessoas não querem. Né? Porque as pessoas tomaram a decisão de ainda permanecer, que tudo bem, quando montou a universidade, aí estava lá, tudo bem, vem um francês para montar a universidade. Tá, tudo bem, lindo, maravilhoso, só que não, mas tudo bem. Isso quer dizer que a gente não tinha pessoas capazes aqui, que eu acho que é uma mentira, porque as pessoas que recepcionaram essa pessoa não eram capazes. Mas aí tem um sistema de colonização. Colonização do saber, né? Colonização não é só um negócio político econômico. Ele é principalmente do saber, de dizer quem sabe e quem não sabe na historinha de todo dia, né? Que é o que hoje em dia as pessoas falam do lugar de fala, né? Então, quem fala? Quem sabe, né? E aí esse lugar eles querem que a gente tenha sempre sim senhor, não senhor, né?
Quem fala? Quem sabe? Ah, quem sabe? Ah, é fulano. Pô, mas não conheço fulano. Esse fulano nunca veio aqui estudar o Brasil. Mas ele é usado para analisar o Brasil. Né? Isso é colonização de saber, né? Sim. Tem uma galera agora que vive discutindo isso aí, enfim. Mas eu vejo assim que dentro disso é esse lugar dessa primeira educação, e aí a capoeira ela traz muito, mesmo que de maneira não como a gente entende, mas o que eu vejo que a capoeira Angola, né? Ela tem muito ainda de uma coisa assim, de uma educação familiar, entendeu? Né? Que é respeito ao mais velho, que é o tempo de escuta, né? Que é um tempo que a gente vai entrando nessa correria, a gente não tem. Então, se eu não escuto algo, eu também não sei falar de algo. É por aí que eles nos anulam, né? Porque se eu não escuto sobre aquilo, como é que eu vou chegar lá e saber falar? Eu não sei, porque eu não tive o tempo. E aí tempo É numa concepção deles. deles, na concepção deles, Isso total, é não, é fora total, de- é forte, é nesse lugar mesmo, né? E aí tem uma coisa que eles, nesse processo histórico, eles não roubaram também, foi o tempo. Porque quem tem tempo nessa sociedade, né? A gente vive numa peleja de comprar o tempo. Aí a gente vive correndo atrás do tempo, né? Que é o adjetivo bonito de São Paulo. A correria. Arria. Estão correndo. Porque a gente vive correndo atrás do tempo. De um tempo que só quando a gente está na cultura que ele nos é dado, porque a cultura é nossa. E a gente tem que cuidar desse tempo, porque eles estão roubando esse tempo. Né? Que é aí que a gente sente quando a gente acessa um lugar desse igual a universidade, que a gente percebe quem tem tempo. Que é o cara que pode ficar lá o dia inteiro fazendo um curso. Ou meramente lendo, né? Fazendo... Não, nada. Ele tem um tempo, ele faz o que ele quiser com o tempo. A gente não tem tempo, então a gente não sabe o que fazer. Se a gente não tem o tempo, a gente não cria. Quer dizer, na concepção deles também. Porque a gente cria muita coisa. A gente está criando aqui agora. Sim. A gente cria muita coisa. Mas a gente tem que perceber que essa coisa do tempo, ela é preciosa, porque ela foi tirada lá atrás. Não é hoje. Né? Ela foi tirada quando eles nos deslocam de um lugar para o outro. Nos trazem do nosso lugar para cá. Aí a gente perdeu o tempo. Porque a gente cai num lugar que a gente não tem tempo, nosso corpo é escravizado. O corpo não é nosso, o pensar não é nosso, o tempo não é nosso. Né? Isso vem, a gente vem lutando contra isso. De ter um tempo, de ter nosso pensamento, de ser dono de nossos próprios corpos. Né? Sim. Essa que é a luta, a resistência, né? De dizer, não, eu quero meu corpo assim, eu quero me vestir assim, eu quero ser assim, eu penso assim, e é assim que eu quero minha vida. Esse é o embate. O embate começou lá, no primeiro corpo que veio e continua até hoje. A gente avanços e recuos, né? Nossa, você me fez lembrar de um canto que é remo, barco, remador, não é? Porque a gente não pode parar, né? Não pode parar. Então, mesmo com todas essas questões, a gente tem que continuar remando, pensando nessa travessia, Sim. remando e buscando estratégias, né? E a gente consegue, isso que é Exato, impressionante. que a gente consegue, Mas é factível isso, né? A gente consegue fazer, manter estratégias de sobrevivências e estratégias de permanência, né? De permanência e de vida, né? Porque a ideia não era que a gente tivesse vida, né? Então a gente e sabiamente, né? Não é também só nesse lugar, tem um lugar de sofrimento, mas também sabiamente
a gente vem dentro de, se podemos usar essa palavra, perdas e ganhos, a gente vem sabiamente demonstrando para essas pessoas que elas não são competentes. Entendeu? Tá aí, gente. Esqueceu o jogo. É isso. É sobre isso, É né, sobre Zé? isso. É sobre isso. Bonito. Eu sempre gosto muito de conversar contigo, Zé, porque assim, a gente pode começar com um assunto muito do âmbito pessoal, né? Assim, da sua trajetória, lá da sua bagagem, da sua malinha, e a gente expande, a gente atravessa continentes, a gente volta para o nosso lugar, porque eu acho que é isso. E talvez essa é a sensação que a capoeira me traga, né? Desse movimento constante, de se pôr para jogo, né? De estar em jogo. E aí você falou de uma coisa que o tempo nos pega, né? De calças curtas, muitas vezes. E a gente vai ter que encaminhar um encerramento dessa prosa. Sim. Mas eu queria muito que as pessoas pudessem ter a oportunidade de te ouvir muitas vezes, de outras vezes te visitar. Eu sei que você está aí por aí, em outras rodas. Mas esse momento de escuta, né? A gente se escuta pouco hoje, né? Com essa coisa das redes sociais e tudo mais, as pessoas querem falar muito, né? Tem uma surdez, né? Tem uma uma surdez. Mas só para a gente encerrar e falando nessa coisa do tempo, que eu acho que é isso, né? A gente também aprendeu a criar nosso próprio tempo, né? A gente vai criando nossos tempos também. Porque desde que o tempo é uma coisa subjetiva... Boa, ela é subjetiva. É subjetivo, não existe tempo, né? Tempo é subjetivo, né? Então, um cria aqui, outro cria ali, e tem esse tempo que eles querem nos impor, a gente cria nosso próprio tempo, né? Então, a gente cria nossas rodas de capoeira, nosso jongo, nosso samba, né? Nossos encontros, nossos almoços. A gente cria nosso tempo. A gente também é mágico. Não só eles sabem fazer mágica. Aliás, eles aprenderam com a gente. Mas é isso, a gente vai criando nossos tempos. Nossas temporalidades de vida, né? Eles criam temporalidade de morte. Problema deles, né? A gente cria de vida, de prosperidade, de plantar semente, de ver florescer, de aprofundar raízes, né? Outra coisa, tudo certo. Salve, salve, né, Zelão? Ai, povo circulante que nos ouve, que nos vê. Espero que vocês tenham gostado muito dessa conversa. Zé, muito obrigado mais uma vez. Aí, muito gratidão. Obrigado mesmo. Nossa. Vou pedir para as pessoas seguirem a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram. Se quiser, pode procurar o Zelão também no Instagram. Obrigado. Como você tá no Instagram, Zé? Zelão Capoeira, né? Underline, se eu não me engano, é Zelão _ Capoeira. Eu acho que é isso. É mais fácil me encontrar lá, no Instagram é mais difícil, né? Assim, mas encontrar a Escola Mutungo lá. Boa, procurar. A Escola Mutungo, tá lá. Que já tem 15 anos tem 15 de trajetória. anos A gente não teve nem tempo de chegar. De chegar nela, Mas tava lá também, tava lá também. Que é um outro espaço de resistência maravilhoso. Tive montadas muito incríveis ali. Boa. Né? Teremos outros. Teremos mais. Então, queridos, nos sigam. Curtam a gente, que é importantíssimo. Comentem, porque umas prosas como essa precisam ser comentadas. Deixem aí uns recadinhos pra gente. A gente agradece. A gente agradece. Manter a continuidade e o ciclo do tempo em movimento. Boa. Queridos, muito obrigada e até a próxima.